de oportunidade de mudança. E não se trata de violência como as pessoas precipitadas podem parecer. É um expediente de emergência para o auxiliar, pois que os nossos propósitos não são de socorrer apenas as criaturas humanas, sem preocupação com seus acompanhantes espirituais. A caridade é uma estrada de duas mãos, ida e volta. Após ligeira reflexão, voltou a explicar. Consideremos o médium como sendo um ímã e os espíritos em determinada faixa vibratória na condição de limalha de ferro, que eles sofrem a atração e após se fixarem, permanecem por algum tempo com a imantação de que foram objeto. Do mesmo modo, os sofredores, atraídos pela irradiação do médium, absorvem as energias fluídicas com possibilidades de demorar-se por ela impregnados. Então nós vimos que muitas vezes aí aquela pergunta, é comum isso acontecer? Muitas vezes o médium sai da reunião mediúnica ainda levando consigo essa impregnação, mas é importante que nós desenvolvamos o autodomínio como uma esponja que você vai espremer e ela volta ao seu estado natural. Daí também a importância de logo depois da reunião mediúnica ter um espaço para uma conversa fraterna, focado na atuação de cada médium, como eu me senti. Isso ajuda intensamente. E mais ainda, como nós vimos, no caso que nós contamos, por que esse espírito foi atraído por aquele nosso irmão? E que na verdade estavam ali os dois filhos. E por que ele estava ali a obsediá-los? Pela afinidade. Mas o uso que ele estava fazendo do espírito era conforme o seu estado da alma naquele momento. Sob esta ação, a teimosia rebelde, a ostensiva maldade e o contínuo ódio diminuem, permitindo que o receio se lhes instale no sentimento, tornando-os maleáveis às orientações e mais acessíveis à condução para o bem, qual ocorre na terra com determinada súcia de poltrões ou de delinquentes. A ação da polícia inspira-lhe mais respeito do que a honorabilidade de um personagem de consideração. Como nós vimos anteriormente, no nosso texto ainda desta manhã, há espíritos que têm determinadas especificidades dentro do atendimento. Por isso que muitas vezes nós ouvimos às vezes o espírito dizer: por que tem esses índios aqui? Por que tem esses espíritos querendo manipular isso comigo? Por que estão esses espíritos fazendo essa corrente ou me amarrando desse jeito? Então nós vamos perceber que são espíritos que trabalham conforme as características também do espírito em atendimento. Assim também são aqueles benfeitores espirituais que manipulam fluidos, muitas vezes das florestas, e trazem às vezes para a reunião mediúnica naquele momento, colaborando e ajudando com a mudança também da estrutura perispiritual do espírito comunicante. Então por isso que é muito importante nós termos esse conhecimento amplo de como se processa a reunião mediúnica, para que nós possamos nos tornar elementos dóceis deste trabalho. Outra metodologia, ou outra técnica que nós podemos também estar utilizando, é a regressão de memória. Claro que isso aí nós vamos perceber que são casos específicos, não são todos os casos que são utilizados. Quando o espírito traz quadros, muitas vezes os próprios benfeitores e o médium esclarecedor, quando está numa boa sintonia com os próprios benfeitores espirituais, ele consegue registrar, conforme nós vimos ontem, não é fantasiando, mas ele consegue registrar muitas vezes aquele espírito que está numa condição de vítima, quadros ou situações de outras etapas reencarnatórias, em que ele foi o algoz, e agora ele volta como se fosse uma vítima,
E aí, partindo daquele princípio, como diz Emmanuel, existem injustiças, mas não existe injustiçado. Então, o médium esclarecedor, ele pode fazer, através de uma indução hipnótica, estar conduzindo o espírito a essa visão de quadro, de situações de outras encarnações. Então, técnicas a ser utilizada com muito cuidado em casos específicos. Normalmente, o psicoterapeuta espiritual recebe a intuição dos benfeitores para proceder à regressão nos casos em que o mergulho no passado auxiliará o espírito a se libertar de ideias fixas, como a vitimização, em que ele somente vê um lado do que está vivendo, que nós já colocamos, né? A indução hipnótica, técnica utilizada em várias ocasiões, especialmente para induzir ao sono, para que o espírito seja socorrido pelos benfeitores, ou para que possa perceber os espíritos familiares e outros. Então, com consciência de que na equipe espiritual existem médicos, existem enfermeiros, existem espíritos que estão ali trabalhando para auxiliar o espírito comunicante na sua condição e conforme o estado em que ele se encontra. Então, muitas vezes, se ele vem dizendo que ele foi um acidentado, ou que ele está agora com a cabeça sangrando, com o corpo que ele desencarnou no acidente, então ele está focado na sua condição como se ele ainda estivesse encarnado. Então o médium esclarecedor, ele vai estar agora, o dialogador, ele vai entender essa condição e a partir daí ele vai ajudar o espírito a perceber condições que existem dentro da reunião mediúnica. Você está vendo, é verdade, você está se sentindo acidentado, a sua cabeça está sangrando, mas para isso, você está agora aqui, sendo atendido, aqui é um ambiente, a semelhança de um hospital. Se você observar, você vai perceber à sua volta médicos, enfermeiros que estão lhe auxiliando. Sinta a presença deles. Eles estão lhe medicando, eles estão lhe atendendo. E a partir dessa indução hipnótica, dessa condução, você vai fazendo com que ele se abra ao atendimento e saia daquela monoideia do acidente ou do sofrimento e ele perceba, e você pode dizer, agora você vai entrar num sono reparador, onde você vai estar agora sendo conduzido para um espaço em que você, ao despertar, você vai se sentir melhor, você vai estar sendo socorrido num atendimento mais aprofundado. Doação amorosa. A principal técnica a ser utilizada no diálogo terapêutico é a doação de amor. Vejamos a descrição de André Luiz de um atendimento mediúnico publicado no livro Missionários da Luz. O doutrinador encarnado era o centro de um quadro singular. Seu tórax convertera-se num foco irradiante, e cada palavra que lhe saía dos lábios assemelhava-se a um jato de luz, alcançando diretamente o alvo, fosse ele os ouvidos perturbados dos enfermos, ou o coração dos obsessores cruéis. Suas palavras eram, com efeito, de uma simplicidade encantadora, mas a substância sentimental de cada uma as assombrava pela sublimidade, elevação e beleza. Alexandre explicou que ali era uma escola espiritual, onde para ensinar com êxito não basta conhecer as matérias e ministrá-las, é preciso antes de tudo senti-las e viver-lhes a substancialidade no coração. O homem que apregoa o bem deve praticá-lo, se não deseja que as suas palavras sejam carregadas pelo vento como simples ecos de um tambor vazio. Então o espírito desencarnado, ele capta a nossa energia. E essa sinceridade de propósitos, nós nos colocarmos também na condição de aprendiz como seu praeiro, eu sou seu irmão em humanidade, eu sou seu irmão em necessidade. Veja, isso dá uma relação, uma energia de empatia, ele está junto comigo. E o espírito torna-se, naquele momento,
mais aberto ao próprio atendimento. O companheiro que ensina a virtude, vivendo-lhe a grandeza em si mesmo, tem o verbo carregado de magnetismo positivo, estabelecendo edificações espirituais nas almas que o ouvem. Sem essa característica, a doutrinação quase sempre é vã. Compreende-se, então, que o contágio pelo exemplo não constitui fenômeno puramente ideológico, mas é, sim, um fato científico nas suas manifestações magnéticos mentais. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, nesse momento, nessa sinceridade de propósito que nós estamos nos colocando, é fundamental que nós busquemos refletir nessa oportunidade do trabalho do bem. Uma pergunta pela internet: como é que o médium esclarecedor deve se comportar diante de um médium que não dá intervalo entre uma comunicação e outra e dá comunicação simultâneas? A reunião mediúnica, ela é também o bom senso. Nós tivemos oportunidades também de vivenciar que muitas vezes o médium, ele acabou de dar uma comunicação a um espírito que estava ligado a uma outra entidade, a um outro espírito, que os bons espíritos, naturalmente, que programam o atendimento espiritual, aquele espírito, ao ser atendido, ele estando vinculado a um outro espírito, que era quem utilizava, conforme o termo que ele usou, o espírito diz assim: eu sou a ponta de lança, mas por trás de mim tem muitos, e todos são graúdos e comandantes. Eu me recordo muito bem desse termo ali. Então, o que aconteceu? Naquele momento em que o médium, naturalmente um médium com todo o seu equilíbrio mediúnico, das suas faculdades, ele acabou de atender o espírito, aquele espírito, e imediatamente veio outro espírito revoltado, porque foi tirado dele o soldado dele. Então daí nós vamos ver que o que impera é o bom senso. Então nós devemos sempre estar fazendo uma análise contextualizada. A energia ninguém engana. Então o resultado também dos atendimentos é também um referencial. O resultado de como o médium ficou depois do atendimento, como o grupo está sentindo, é também um referencial de como o grupo está na sua qualidade dos atendimentos. Falar um pouco mais da técnica regressão, da técnica regressiva. A técnica de regressão, nós, aqueles que somos terapeutas, profissionalmente falando, enquanto psicólogo ou psicoterapeuta, nós vamos perceber que ela é uma técnica que ela tem por finalidade levar o espírito a um contato de uma situação em que ele estava ali, ele está ancorado numa situação de vítima, de mágoa, de ressentimento, e ele não tem uma leitura do porquê que aquela situação aconteceu. Então a técnica de regressão, o psicoterapeuta, ou o médium esclarecedor, ou dialogador, ele, dentro dessa certeza que todos nós trazemos, de que não há efeito sem causa, por trás de uma vítima, naturalmente há um algoz, há uma vítima entre aspas, porque é o que Emmanuel diz, ninguém é vítima enquanto diante da lei de Deus. Na verdade é recebendo de volta situações, desafios, para que nós possamos crescer também com elas. Então o médium, o esclarecedor, sabendo disso, dependendo da situação, ele vai levar o médium, ou levar o espírito. É verdade, você está sofrendo muito, você se diz um injustiçado, portanto neste momento nós vamos rogar aos bons espíritos, e você vai ser levado agora a perceber e sentir uma situação em que você se encontra ancorado dessa que você está. E naquele momento ele faz essa determinação, e como os espíritos
trabalham no mundo espiritual, ele vai ver, são várias manifestações que vê. Ou o espírito ele mesmo volta àquela cena pela indução do próprio psicoterapeuta, do esclarecedor, ou os próprios espíritos vão descortinar na sua tela psíquica e mental, como a gente tem a projeções em que ele vê aqueles quadros. E quando ele vê o quadro ou aquelas cenas em que ele já está ligado a estas cenas, e aí conhecendo, como o nosso Alírio ontem colocou da questão da comunicação, o nosso cérebro, nosso psiquismo trabalha por associação, comparação. Quando eu vejo as cenas, eu já desperto em mim todas aquelas energias, me reconecto com aquelas situações. Então a regressão de memória, ou a regressão que é levada ao espírito, é desta forma, como nós vimos há um tempo, nós colocamos inclusive, agora mesmo, desse espírito que estava atormentando, querendo vingança com um dos companheiros da equipe do grupo. E foi justamente o levando a uma indução hipnótica e a uma regressão de memória que ele viu toda a cena em que a família foi destruída e que na verdade não foi aquele companheiro, e foi justamente ele que foi o causador de todo o processo, e que o amigo que ele hoje estava perseguindo, na verdade foi um benfeitor da família dele. Então aí ele cai na real, ele sai desta condição e passa agora a fazer um trabalho da sua mudança interior. Agora é uma técnica que ela é utilizada, não com muita frequência, mas que ela é importante, que o médium, que nós enquanto médiums e os médios esclarecedores tenha conhecimento. Existe na literatura, principalmente Joana, no Manuel Filomeno de Miranda, para que a gente possa pesquisar. Lembrando que Kardec, ele coloca em O Livro dos Médiuns aquilo que é o básico e é o fundamental. Então qualquer construção, ela deve ser obedecendo o alicerce. Então qualquer arquiteto que for construir uma obra, ele vai fazer em cima, respeitando aquele alicerce para não colocar em risco a obra. Da mesma forma, então qualquer percepção nossa, nós devemos buscar Kardec, e qualquer dúvida, nós buscarmos também as obras sérias para nós podermos estar nos esclarecendo. A pergunta é, se os registros da reunião mediúnica nós devemos fazer de todos os registros, ou somente da comunicação dos bons espíritos, dos benfeitores? Isso mesmo? Isso. Então, o que é recomendável é que nós busquemos fazer o registro somente das mensagens dos bons espíritos. Por isso, quando nós colocamos lá no começo, na nossa exposição, que como o seu Praeiro fazia, não é? Logo depois da prece inicial, ele colocava à disposição. Se houver algum benfeitor amigo que queira nos trazer a sua palavra, né, é com muito carinho que estaremos a ouvir. Antigamente com os gravadores era tudo grande, hoje o celular grava tudo. Então nós já temos os companheiros na nossa reunião mediúnica que deixam o celular em modo avião, né, que é aquele que não vai tocar, e quando nesse momento ele já deixa ali pronto para gravar, e em pause, se há comunicação, ele grava. E muito dessas mensagens, elas são analisadas nas nossas reuniões, nas últimas reuniões de segunda-feira, com um grupo para que a gente possa estar analisando, refletindo naquela mensagem, partindo do princípio, como diz Allan Kardec, somente em O Evangelho, segundo o Espiritismo, que um médium, a mensagem primeiro é para ele. Então, se a mensagem veio do grupo, é para o grupo. Agora, com cuidado, não são todas as mensagens que nós a levamos para fora do grupo, porque com isso mantém a tranquilidade dos benfeitores em adentrar determinadas intimidades e peculiaridades do grupo, que só diz respeito e só tem sentido no grupo e naquele momento. Por que não fazer as gravações das manifestações dos nossos irmãos em sofrimento? Porque muitas vezes a análise que nós vamos estar fazendo, nós também nos vinculamos quando vamos refletir nessas mensagens. Então, a análise ela deve ser feita sempre
em relação à nossa participação enquanto médium. Quanto ao espírito comunicante, o que ele falou, o que ele disse, serve de reflexões para o grupo, mas não para que a gente fique gravando. Por quê? Como nós também tivemos a oportunidade de ver, o trabalho mediúnico é um trabalho que nós vamos fazer sem olhar a quem. Dai de graça o que de graça recebeste. Então muitas vezes nós vamos gravar essa mensagem e de repente nós vamos entrar na energia psíquica do espírito comunicante. O foco não é o espírito comunicante, o foco é como nós estamos atuando em relação a esses espíritos comunicantes. O médium psicofônico, ostensivo, pode ser um médium esclarecedor? Não é recomendável, certo? Porque o médium esclarecedor ou dialogador, ele é um médium eminentemente intuitivo, e a intuição dele, quando ele está numa sintonia amorosa e profunda, como nós vimos, ela chega de tal forma que ela se identifica a uma psicofonia. Então, na verdade, é a mente do espírito auxiliador, os benfeitores espirituais, trabalhando através dele e com identidade tão próxima e de amorosidade, que ele tem percepção do que ele está falando, não é dele, mas passa por ele. Então ele tem uma consciência desse processo. Então não é ideal o médium psicofônico, por quê? Para justamente evitarmos qualquer surpresa, um processo de incorporação, coisa nesse sentido.